Boa tarde, eu sou a Caroline e hoje o meu grupo vai apresentar um trabalho sobre o uso da madeira como material estrutural. E começando, dando uma introdução sobre esse material que é a madeira, ela é um dos materiais mais antigos utilizados na construção civil em todo o mundo, porém, ao longo dos últimos tempos, mudaram as técnicas de construção com a madeira, o que proporcionou seu melhoramento em relação à resistência ao tempo e à forma que esse material é utilizado na arquitetura e engenharia ultimamente. Na primeira foto, nós conseguimos visualizar o templo Oryuji, que está localizado no Japão. Ele é a construção de madeira mais antiga do mundo, com cerca de 900 anos. E abaixo, nós conseguimos visualizar uma construção de madeira mais atual. E assim, nós conseguimos ver a diferença. Em ambos, a madeira é utilizada de forma estrutural e decorativa, mas de formas muito diferentes, como conseguimos ver. Agora, indo para os tipos de madeira na construção civil. O primeiro tópico são as madeiras maciças. E dentro das madeiras maciças, nós conseguimos ver na primeira foto a madeira bruta ou roliça. Ela apresenta um grau baixo de processamento. Em geral, ela só precisa receber produtos que a protejam contra a deterioração. Ela é empregada sob a forma de troncos, em geral apenas descascados, é muito utilizada em cabramentos, escoramentos, estaqueamentos e em construções rústicas. Na segunda foto, nós conseguimos ver a madeira falquejada, que ela é um tipo de madeira obtido por cortes realizados com machados, de modo que as partes laterais são retiradas, formando seções quadradas ou retangulares, utilizadas comumente em dormentes de madeira, estacas e pequenas pontes. Na terceira foto, nós conseguimos ver a madeira serrada, que ela é produzida em serrarias em que as toras são totalmente processadas mecanicamente, obtendo peças de seções quadradas ou retangulares. Elas são utilizadas em estruturas de coberturas, incluindo treliças, terças, ripas e caibros, além de pranchas, vigas, vigotes, sarrafos, pontaletes, entre outros. Como eu já disse, o tronco ele é cortado nas serrarias e ela tem dimensões padronizadas para o comércio, que é de 4 a 6 metros. E foi isso. Boa tarde. Hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre as madeiras industrializadas, especificamente sobre os tipos delas. E bom, eu vou começar falando sobre o MDF. O MDF é um painel desenvolvido a partir da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e aditivos. Não possui camadas, tendo aspecto homogêneo. O aspecto de sua superfície faz com que ele seja ideal para pintura, verniz e laminados. Dessa forma, o MDF dá origem a móveis com formato e partes arredondados, sendo útil na fabricação de móveis, laterais e fundos de gaveta. Tem alta resistência a empenamentos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre MDP. Que nada mais é do que um tipo de material composto por camadas de partículas de madeira sobrepostas, sendo as maiores delas localizadas no centro da chapa, enquanto as mais finas ficam na superfície. É encontrado em móveis residenciais e comerciais, preferencialmente retilíneos. Apresenta estabilidade, além de garantir um bom acabamento. Outra característica é a boa fixação das ferragens, a menor absorção de umidade em relação ao MDF e o preço mais baixo. E agora, vou falar sobre o aglomerado. O que é comumente chamado de aglomerado nada mais é do que uma mistura de resíduos de madeira. A ideia original era usar serragem e restos de madeira presentes nas fábricas, unidos por cera e resina, visando fabricar um novo compósito. Com o tempo, os compósitos foram substituídos por madeira moída, dando maior uniformidade ao processo. O material aceita bem a pintura e o verniz e pode ser utilizado na fabricação de móveis e de gavetas, possuindo baixo custo, mas pouca durabilidade, devido à baixa resistência à umidade. E agora o HDF. Eles são de fibra, de madeira processada por aglutinação com grande pressão. Essas chapas são homogêneas e apresentam superfície uniforme. Elas podem ser pintadas, envernizadas e laminadas. Além disso, suportam peso e permitem cortes e entalhes, sendo um material útil para fundos e laterais de móveis. E por último, mas não menos importante, vou falar sobre o compensado, que pode ser tanto o laminado quanto o sarrafeado.
O primeiro, que é o laminado, é desenvolvido com diferentes lâminas de madeira, que possuem a mesma espessura e que são coladas sucessivamente, de tal maneira que passam a formar chapas. O começado laminado apresenta boa resistência mecânica e geralmente é utilizado na fabricação de móveis e prateleiras. Já o segundo, que é o sarrafeado, é resultado de chapas com sarrafos de madeiras cortados, que são colados lateralmente em um mesmo sentido. É uma placa mais resistente e que possui menor grau de empenamento, sendo indicada para a produção de portas e estruturas móveis. E é isso, eu agradeço a atenção de todos. E é isso. Agora eu vou falar do uso da madeira como material estrutural. Eu vou começar falando sobre as formas de madeira. As formas de madeira são produzidas com chapas de madeira compensada, plastificada ou resinada, e estruturadas com sarrafos fixos e componentes metálicos. As formas de madeira são dimensionadas em função da característica da estrutura do concreto a ser executado. Elas geralmente são especificadas para projetos com muitos detalhes de encaixe entre pilares, vigas ou a laje. De modo geral, as empresas fornecedoras de forma elaboram os projetos de fabricação e entregam a forma pré-fabricada sob medida na montagem da obra, incluindo assistência técnica de montagem. Agora eu vou falar sobre algumas estruturas de madeira. Com madeira é possível fazer várias estruturas, algumas temporárias, como é o caso, por exemplo, de escoramentos, as formas e os andaimes, e também estruturas permanentes, como viga, caibros, terças e pilares. Mas é muito importante sempre prestar atenção no tipo correto de madeira a ser utilizado em cada ocasião dessas estruturas. Olá, meu nome é Davi e eu vou continuar a falar do Gabriel Freitas sobre o uso da madeira como um material estrutural. Agora eu vou falar sobre as tesouras de madeira. É um tipo de estrutura que se baseia em um sistema de vigas estruturais treliçadas, o que significa que são estruturas isostáticas, que são executadas em um plano com o uso de barras interligadas uma nas outras em suas extremidades, por articulações chamadas nós. São montadas numa forma de triângulo para garantir resistência e dificultar o deformamento. Pergolado de madeira. O pergolado de madeira é composto por peças modulares de cruzetas de madeira, com perfis que podem variar de altura e comprimento, além dos fins decorativos. O pergolado de madeira também pode ser utilizado como controlador de luz, utilizando uma estrutura relacionada à função em cima dele. As peças com pilares e vigas paralelas e vazadas dão um efeito agradável no contraste com os materiais externos, como plantas, flores e a natureza em geral. Obrigado. Bom dia, sou a Ana Beatriz e eu vou falar das vantagens e desvantagens do uso da madeira. Começando pelas vantagens, vamos apontar a redução da quantidade de resíduos. Os resíduos sólidos gerados são inferiores quando vamos comparar aos demais insumos utilizados para as construções, diminuindo o desperdício de materiais. Outro ponto é a economia de dinheiro. De forma geral, construções em madeiras dispensam a utilização de diversos materiais, como tijolo, cimento, o que é capaz já de causar uma economia de 60% no orçamento total. Outro é a economia de tempo também. Como a estrutura já vai pré-fabricada para o canteiro, o uso de madeira na construção civil otimiza o cronograma de obras, gerando uma economia de tempo para quem está executando o projeto. Além de ser mais sustentável, o uso da madeira, realizado de forma responsável, tem capacidade de garantir uma gestão mais equilibrada e eficiente, tanto das obras quanto das florestas brasileiras. Agora, falando das desvantagens, a principal é a manutenção. Por existir uma manutenção bastante específica, muitos consideram como um ponto desvantajoso. E é recomendado que, pelo menos, cada 4 anos, seja realizada a aplicação de verniz em toda a área externa e a cada 20 anos na parte interna. Outra desvantagem são os insetos. Por ser suscetível aos ataques de insetos, como cupins, o material pode ser comprometido, exigindo a aplicação de proteções.
e os desastres naturais. Em caso de desastres naturais como fortes incêndios e deslizamento, a estrutura pode não ter força suficiente para não sofrer danos em sua estrutura. Nós do grupo agradecemos muito a atenção de todos até aqui. Boa tarde.